Minha filha me ligou no meio da madrugada dizendo que estava presa. A voz dela tremia tanto que mal conseguia entender o que estava acontecendo. Quando finalmente compreendi a situação, senti meu sangue congelar. Ela estava numa delegacia, acusada de algo que jamais faria. E o pior de tudo era saber que, naquele momento, ninguém ali acreditava nela. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O celular tocou às 2h43 da manhã de uma quinta-feira do final de abril. O tipo de horário em que qualquer ligação significa problema. Eu estava meio acordado, daquele jeito que homem de 57 anos fica quando a filha mora longe. Sempre com um ouvido no silêncio da casa, esperando por algo que nunca deveria acontecer. O toque era aquela música que a Júlia escolheu quando tinha 15 anos. Uma versão acústica de Evidências que ela jurava ser a mais linda do mundo. Minha mão encontrou o celular no escuro, os olhos ainda tentando se acostumar com a luz da tela. O nome dela brilhava na tela. Ju. Pai. A voz saiu num sussurro estrangulado, como se estivesse sendo sufocada por dentro. Estou na delegacia. O Marcelo me bateu, mas agora ele está dizendo para todo mundo que fui eu quem agredi ele. Os policiais estão acreditando nele, pai. Eles estão me tratando como se eu fosse criminosa. As palavras entraram nos meus ouvidos como socos. Levantei da cama antes mesmo de processar completamente, já procurando a calça jeans no escuro. Meu coração batia tão forte que senti a pressão subir. Aquela sensação de quando o sangue ferve de raiva e medo ao mesmo tempo. Calma, Ju. Não fala mais nada. Eu já estou indo. Você está me ouvindo? Não fala mais nada com ninguém até eu chegar aí. Eu tentei revidar, pai. Mas ele é muito mais forte. A voz dela quebrou num soluço que me partiu ao meio. E os policiais ficam me olhando como se eu fosse louca. Tem sangue na minha blusa. Sangue meu, pai. Por favor, vem logo. A ligação caiu. Fiquei olhando para a tela do celular. 2h45 da manhã. Vesti a primeira camiseta que encontrei, calcei o tênis sem desamarrar o cadarço, peguei a carteira e as chaves. Minha caminhonete estava na garagem, ainda com cheiro de óleo diesel do posto onde abasteço sempre. Ali na Avenida Paulista com a Rua da Consolação. O motor roncou forte no silêncio da madrugada. As ruas de São Paulo estavam desertas. Apenas alguns ônibus noturnos e táxis cruzando a cidade. Dirigi pelo elevado Costa e Silva. Conheci cada buraco, cada lombada, cada semáforo daquele caminho. A delegacia ficava no bairro da Liberdade, uma região que eu conhecia bem dos tempos em que trabalhava como segurança em eventos. Minha mente disparava mais rápido que o velocímetro. Marcelo, o namorado da Júlia. Aquele rapaz de família rica que ela conheceu na faculdade de publicidade. Já fazia uns 3 anos. Ele sempre me pareceu falso demais. Daqueles que sorri com todos os dentes, mas tem olhar gelado. Usava relógio caro, dirigia um carro importado que o pai deu de presente e tinha aquele jeito de falar que me irritava, sempre diminuindo os outros, sempre se achando superior. Lembrei da última vez que jantamos juntos. Fazia uns 2 meses, num restaurante japonês na Vila Madalena. Júlia tinha tirado nota vermelha numa prova importante. Estava visivelmente chateada. Marcelo riu na frente de todo mundo e disse que ela precisava parar de ser dramática, que uma nota baixa era normal para quem não se esforçava o suficiente. Vi minha filha encolher na cadeira, os olhos marejados, mas ela não reagiu. Só abaixou a cabeça e fingiu que estava tudo bem. Eu deveria ter percebido, deveria ter visto os sinais. Mas você nunca acha que sua filha está sendo maltratada por alguém que ela escolheu para amar. Você quer acreditar que ela está feliz, que fez boas escolhas, que está segura. 28 minutos depois, estacionei em frente à delegacia. O prédio era velho, com aquela pintura desbotada característica das construções públicas brasileiras, que nunca recebem manutenção adequada. A luz amarelada dos postes da rua iluminava a fachada suja, e através das janelas via-se a claridade branca e fria das lâmpadas fluorescentes lá dentro. Entrei pela porta principal.
O cheiro me atingiu imediatamente. Café requentado, produto de limpeza barato misturado com suor e algo que não consegui identificar. Talvez medo. O balcão da recepção estava ocupado por um policial de meia idade, barriga saliente sobre o cinto, que mastigava alguma coisa enquanto mexia no computador. Boa noite. Minha filha está aqui. Júlia Lima. Ela me ligou dizendo que foi agredida, mas que estão tratando ela como suspeita. O policial me olhou por cima dos óculos, mastigando devagar. Engoliu, limpou os dedos num guardanapo amassado e digitou algo no computador. Seus dedos eram grossos e lentos no teclado. Júlia Lima. Ele repetiu sem emoção na voz. Ah, sim. A moça que agrediu o namorado. Ela está na sala de depoimentos. O rapaz está aqui também, todo machucado. Precisamos apurar direitinho o que aconteceu. Senti a raiva subindo pela garganta como bile. Ela não agrediu ninguém. Ela me ligou pedindo socorro. Onde ela está? O policial suspirou daquele jeito cansado de quem já viu muita coisa e não se impressiona com mais nada. Olha, seu aqui todo mundo chega dizendo que é vítima. A gente precisa investigar os dois lados. O moço também está machucado. Tem arranhões no rosto, o lábio sangrando. Ela diz uma coisa, ele diz outra. É assim que funciona. Nesse momento, uma policial mais jovem se aproximou. Ela tinha o cabelo preso num coque apertado e olheiras profundas que denunciavam um plantão longo. Sua expressão era mais atenta que a do colega, os olhos escuros me examinando com cuidado. O senhor é o pai da Júlia? Ela perguntou. E havia algo diferente no tom dela, menos mecânico, mais humano. Sim, Pedro Lima. Quero ver minha filha agora. Ela trocou um olhar com o policial do balcão, que deu de ombros e voltou a mastigar o que quer que estivesse comendo. A policial me fez sinal para segui-la. Atravessamos um corredor estreito com paredes pintadas de verde hospitalar descascado, o piso de cerâmica rachado em vários pontos. Passamos por uma sala onde ouvi vozes discutindo, outra onde alguém chorava baixinho. Ela está aqui. A policial parou em frente a uma porta de vidro fosco. Mas antes de entrar, preciso que o senhor saiba que ela vai prestar depoimento formal. Por enquanto, tanto ela quanto o rapaz são considerados envolvidos no incidente. Ninguém foi preso, mas também ninguém pode ir embora até terminarmos de ouvir todo mundo. Ela abriu a porta. O que vi me arrancou o ar dos pulmões como um soco no estômago. Júlia estava sentada numa cadeira de plástico quebrada, encostada na parede. Ela usava aquela blusa branca que eu dei de presente no aniversário dela, agora rasgada na manga e manchada de vermelho. O sangue tinha secado em alguns lugares, formando crostas escuras, mas em outros ainda estava úmido, brilhando sob a luz fria do teto. O rosto da minha filha era um pesadelo. Uma mancha roxa se espalhava pela bochecha esquerda até a têmpora, como tinta derramada. O olho direito estava inchado, a pálpebra tão inchada que mal abria, assumindo uma cor entre roxo e azul que me fez sentir náusea. Acima da sobrancelha, um corte irregular ainda sangrava devagar, uma linha fina de sangue descendo pela lateral do rosto. Mas o pior não eram os machucados visíveis. Era o jeito que ela estava sentada, curvada para frente, braços cruzados sobre o peito, como se estivesse tentando se fazer menor, invisível. As mãos tremiam tanto que ela precisava segurá-las juntas para disfarçar. Quando me viu, o rosto inteiro desabou e ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Segurei ela antes que caísse. Pai. Foi só isso que ela conseguiu dizer antes de desabar em choro. Segurei minha filha, sentindo ela tremer inteira nos meus braços. O cheiro de sangue misturado com o perfume que ela sempre usava, aquele de jasmim que a mãe dela também usava antes de morrer, me fez voltar anos no tempo. Lembrei de quando ela tinha 6 anos e caiu da bicicleta, do jeito que correu chorando para mim, confiando que eu podia consertar qualquer coisa. Agora ela estava aqui, adulta, quebrada, e eu não tinha consertado nada. Não tinha protegido ela de nada. Soltei ela devagar. Segurei o rosto dela entre minhas mãos com cuidado, como se ela pudesse se despedaçar. Me conta o que aconteceu. Tudo.
desde o começo. Júlia limpou o rosto com a manga rasgada da blusa, deixando um rastro de sangue novo no tecido. A respiração dela era entrecortada, os olhos fixos no chão como se tivesse vergonha de me olhar. A gente estava no apartamento dele. Ela começou, voz trêmula e baixa. O apartamento na Bela Vista que o pai dele comprou para ele. Nós tínhamos jantado lá, assistido um filme, tudo normal. Mas aí ele começou a reclamar de novo. Reclamar do quê? De tudo, pai. Ela passou a mão pelo cabelo, puxando os fios com força. Das minhas notas, dos meus amigos, do jeito que eu me visto. Ele disse que eu estava gorda, que precisava fazer academia igual as amigas dele fazem. Disse que eu estava virando uma acomodada, que só queria saber de festa, e estava desperdiçando a faculdade. Senti meu maxilar travar. E o que você fez? Eu falei que estava cansada das críticas dele, que ele não era meu pai para ficar me controlando assim. Os olhos dela finalmente me encontraram, e vi ali algo que me partiu. Culpa. Como se ela achasse que tinha feito algo errado ao se defender. Ele ficou muito bravo, pai. Começou a gritar que eu era ingrata, que ele fazia tudo por mim e eu não valorizava. Levantou da poltrona e veio na minha direção com o dedo apontado para o meu rosto. A policial que tinha me trazido até ali estava encostada na porta, ouvindo tudo em silêncio. Peguei meu celular do bolso e abri o gravador de áudio. Júlia percebeu e assentiu levemente. Precisávamos de tudo registrado. Continue, filha. Eu levantei também, tentei me afastar. Mas o apartamento dele é pequeno, sabe? Aqueles apartamentos novos que constroem com cômodos minúsculos. Não tinha muito para onde ir. Ele me encurralou perto da cozinha americana. Continuou gritando. Eu pedi para ele se acalmar. Disse que a gente podia conversar no dia seguinte. Mas ele segurou meu braço. A voz dela falhou. Respirou fundo, os olhos fechados como se estivesse revivendo tudo. Segurou com força, pai. Tanta força que dói até agora. Júlia puxou a manga da blusa, revelando marcas roxas ao redor do braço direito. Eram marcas de dedos, perfeitamente visíveis, 5 círculos arroxeados onde cada dedo de Marcelo tinha se cravado na pele dela. A marca do polegar era a mais escura, quase preta, como se ele tivesse pressionado com toda a força que tinha. Ele disse que eu não ia sair dali até ouvir tudo que ele tinha para falar. A voz dela saiu tão baixa que precisei me aproximar para escutar. Eu tentei soltar o braço, mas ele apertou mais. Aí eu empurrei o peito dele, tentando me soltar. Foi quando ele perdeu totalmente o controle. O que ele fez, Júlia? Ela respirou fundo, tremendo. Ele me empurrou com tanta força que bati as costas na bancada da cozinha. Caí no chão. Ele veio por cima, me puxou pelos cabelos. A mão dela foi automaticamente para a cabeça, tocando o couro cabeludo como se ainda doesse. Puxou minha cabeça para trás e deu um tapa no meu rosto. Forte. Tão forte que vi estrelas, pai. Tudo ficou branco por uns segundos. Precisei me controlar para não socar a parede ali mesmo. Respirei fundo, tentando manter a calma pela minha filha. A policial se moveu, pegou um bloco de notas e começou a anotar tudo. Ele continuou batendo, no rosto, nos braços. Eu levantei os braços para me proteger, mas ele era mais forte, muito mais forte. Em determinado momento consegui levantar e corri para a porta do apartamento, mas ele me alcançou antes. Me jogou contra a parede do corredor. Foi quando abri esse corte aqui. Ela apontou para a sobrancelha. Tem um quadro na parede. Bateu bem nele. O vidro quebrou. Alguém viu. Alguém ouviu. Ela negou com a cabeça, lágrimas escorrendo sem parar. Era tarde, pai, quase meia-noite. Os vizinhos devem ter ouvido, mas ninguém apareceu. Eu estava gritando, pedindo socorro. Mas ninguém veio. Como você conseguiu sair de lá? Ele me deixou no chão do corredor. A voz dela era apenas um fio agora. Disse que eu tinha pedido por isso, que eu que provoquei ele. Voltou pro apartamento e bateu a porta. Eu fiquei ali, sangrando, sem conseguir levantar direito. Demorou uns minutos até eu ter forças para ficar de pé. Júlia limpou o rosto de novo, manchando ainda mais a manga já destruída da blusa. Quando consegui levantar, desci de elevador. O porteiro estava na guarita. Viu meu estado.
Perguntou se eu estava bem, se precisava chamar ambulância. Eu só queria ir embora. Pedi para ele chamar um táxi, mas ele disse que ia chamar a polícia, que eu estava muito machucada. E você deixou? Não tive escolha, pai. Ela soluçou. Ele já estava ligando. Eu sentei ali no banco da portaria, esperando. O porteiro me deu água, papel toalha para limpar o sangue. Mas eu só queria sumir, desaparecer. Minha cabeça estava tão confusa. Eu fiquei pensando se eu realmente tinha provocado, se eu devia ter ficado quieta, se... Você não fez nada de errado. Cortei, firme mas gentil. Nada disso é culpa sua, Júlia. Nada. A policial se aproximou, agachando na frente da Júlia. Moça, quando a viatura chegou, o que aconteceu? Júlia olhou para ela, os olhos vermelhos e inchados. Vieram 2 policiais, um homem e uma mulher. Perguntaram o que tinha acontecido. Eu contei. Eles pediram para subir no apartamento do Marcelo. Eu não queria ir, mas eles disseram que precisavam ouvir os 2 lados. Você subiu com eles? Sim. Júlia enxugou o nariz com as costas da mão. Quando o Marcelo abriu a porta, ele estava diferente. Tinha lavado o rosto, penteado o cabelo, mas tinha um arranhão pequeno no rosto, embaixo do olho, e o lábio inferior estava inchado, com um corte pequeno. Ele começou a chorar quando viu os policiais. Chorar, pai. Como se ele fosse a vítima. O estômago revirou. E o que ele disse? Que eu tinha surtado. Que a gente tinha discutido, sim, mas que do nada eu comecei a bater nele. Que tentou se defender, mas não quis revidar porque não bate em mulher. Disse que eu arranquei um vaso da estante e joguei nele. Que tentei pegar uma faca da cozinha. Os policiais ficaram me olhando como se eu fosse louca. Como se eu fosse o monstro. E você explicou seu lado? Tentei, pai. Mas eles olhavam mais para ele do que para mim. Ele estava calmo, chorando aquelas lágrimas falsas, falando manso. Eu estava nervosa, com sangue na roupa, tremendo. Acho que pensei que eu parecia mais culpada do que ele. O Marcelo mostrou os arranhões no braço também. Disse que tentei arranhar ele quando ele tentou me conter. Esses arranhões eram de verdade? Eram. Júlia baixou os olhos envergonhada. Quando ele estava me batendo, eu tentei me defender. Arranquei ele, empurrei, fiz tudo o que pude. Então, sim, eu arranquei ele, mas foi me defendendo, não atacando. Só que agora parece que isso prova que eu agredi ele. A policial anotou tudo, o rosto fechado. Depois que chegaram aqui na delegacia, o que aconteceu? Eles nos trouxeram separados. Júlia respirou fundo. Me colocaram nessa sala. O Marcelo foi para outra. Fiquei aqui sozinha por quase 1 hora antes de conseguir usar o telefone. Os policiais disseram que precisavam registrar a ocorrência dos 2. Que os 2 tinham versões diferentes. Senti que eles acreditavam mais nele do que em mim. Um deles até disse que brigas de casal são complicadas, que às vezes as 2 partes exageram. Olhei para a policial. E vocês vão investigar direito? Vão ver que minha filha está falando a verdade? Ela fechou o bloco. Vamos fazer todos os procedimentos. Corpo de delito, exame de lesões, ouvir testemunhas se houver. Mas preciso ser honesta com o senhor. Casos assim são sempre difíceis. É a palavra de um contra a palavra do outro. Ainda mais quando os 2 têm marcas. Minha filha tem o rosto desfigurado e ele tem um arranhãozinho. Dá para ver quem foi a vítima aqui. Eu entendo sua revolta. A policial falou num tom mais baixo. E, pessoalmente, vendo o estado em que ela está, eu também tenho minhas conclusões. Mas o procedimento precisa ser seguido. Precisamos de provas concretas. Tem câmeras no prédio? Perguntei, já pensando estrategicamente. Câmeras no corredor, no elevador, na portaria? Júlia assentiu devagar. Tem câmeras na portaria, no elevador e no corredor de cada andar. O prédio é novo, tem sistema de segurança moderno. A policial anotou isso. Vamos requisitar as gravações. Isso pode ajudar muito. Se as câmeras mostrarem o que realmente aconteceu, fica mais fácil determinar quem está dizendo a verdade. Nesse momento, a porta se abriu. Um policial mais velho entrou, a barriga proeminente esticando o uniforme, cabelos grisalhos penteados para trás com gel.
Ele tinha aquela expressão de quem está cansado demais para lidar com problemas domésticos no meio da madrugada. Delegado Carvalho. Ele se apresentou sem oferecer a mão. Sou o responsável pelo plantão hoje. Vocês são a família da moça envolvida na ocorrência? Sou o pai dela, Pedro Lima. E minha filha não está envolvida em ocorrência nenhuma. Ela foi agredida por aquele desgraçado e vocês estão tratando ela como suspeita. Calma, seu Pedro. O delegado ergueu as mãos num gesto apaziguador. Nós tratamos todos com o devido respeito. Mas quando há duas versões conflitantes, precisamos investigar. O rapaz também está machucado e também apresentou queixa. São dois lados de uma mesma história. Um lado tem o rosto quebrado e o outro tem um arranhão. Não precisa ser delegado para ver a diferença. Ele suspirou, puxando uma cadeira e sentando pesadamente. Olha, eu entendo que você está alterado. Qualquer pai ficaria. Mas não adianta vir aqui querendo resolver as coisas no grito. A lei precisa ser cumprida. Vamos ouvir os dois, examinar as provas e depois decidir se alguém será indiciado. Indiciado? Júlia levantou a voz pela primeira vez, os olhos arregalados de pânico. Eu vou ser indiciada? Calma, moça. Depende do que a investigação apontar. Se ficar comprovado que houve agressão mútua, os dois podem responder. Se ficar claro que apenas um agrediu, só ele responde. Agressão mútua? Repeti, incrédulo. Ela se defendeu de um homem que estava batendo nela. Isso não é agressão mútua, isso é legítima defesa. O delegado se recostou na cadeira que rangeu sob seu peso. No papel, legítima defesa precisa ser comprovada. E para isso precisamos de testemunhas, imagens, provas materiais. Por enquanto, o que temos são duas pessoas machucadas e duas versões diferentes. Então requisitem as câmeras do prédio. Eu já estava perdendo a paciência. O prédio tem câmeras em todos os andares. Deve mostrar minha filha descendo sozinha, machucada, sangrando. Deve mostrar que ela não estava atacando ninguém, que ela estava fugindo. Já demos entrada no pedido. O delegado olhou para o relógio, um Casio velho com a pulseira gasta. Mas o síndico precisa autorizar, pode demorar algumas horas. Enquanto isso, vamos fazer o procedimento padrão. Enquanto isso, minha filha fica aqui, tratada como criminosa? Ninguém está sendo tratado como criminoso ainda. Ele se levantou, a cadeira arrastando no piso com um som agudo. Estamos apurando os fatos. Assim que terminarmos os depoimentos e o corpo de delito, vocês podem ir embora. Mas tanto ela quanto o rapaz ficam obrigados a comparecer quando formos chamados. Ele saiu da sala, deixando apenas a policial mais jovem conosco. Ela nos olhou com uma expressão que misturava pena e frustração. Desculpa. Sei que não é justo. Mas o delegado é da velha escola. Ele tem dificuldade de acreditar em mulheres nesse tipo de situação. Velha escola é um eufemismo para machista. Murmurei, mais alto o suficiente para ela ouvir. Ela não discordou. Apenas deu um meio sorriso triste. Vou ver se consigo acelerar o processo. A senhora precisa ir para o IML fazer o corpo de delito. É obrigatório. Vou pedir para uma viatura levar vocês. Podemos ir no meu carro? Podem, mas precisa ser acompanhado pela viatura. Protocolo. Ela rabiscou algo num papel. Quando terminarem lá, podem ir para casa. Mas guardem todos os documentos, todas as fotos que tirarem. Vão precisar de tudo. Júlia se levantou devagar, cada movimento parecendo doer. Segurei o braço dela com cuidado e saímos daquela sala claustrofóbica. No corredor passamos por Marcelo. Ele estava sentado num banco, celular na mão, digitando tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Quando nos viu, levantou os olhos. Por uma fração de segundo vi algo naquele olhar. Não era arrependimento, não era medo. Era desprezo puro. Júlia enrijeceu ao lado de mim, os dedos apertando meu braço com força. Olhei diretamente para Marcelo, sustentando o olhar dele sem piscar. Ele foi o primeiro a desviar, voltando a atenção para o celular como se fôssemos invisíveis. Mas percebi o canto da boca dele se curvando num meio sorriso. Aquilo me encheu de uma raiva tão profunda que precisei respirar fundo várias vezes para não fazer algo de que me arrependeria depois. Vamos, pai. A voz de Júlia estava fraca.
Só quero sair daqui. Atravessamos a delegacia em silêncio. Na porta, a policial que tinha nos acompanhado acenou para uma viatura estacionada na rua. 2 policiais mais jovens estavam encostados no carro, conversando e rindo de algo no celular de um deles. Quando ela chamou, eles endireitaram, assumindo uma postura mais profissional. Vocês vão acompanhar esse senhor e a filha dele até o IML, ela explicou. Corpo de delito obrigatório. Depois podem liberar eles. Tragam o laudo assim que ficar pronto. Os 2 assentiram. Entramos na minha caminhonete, Júlia no banco do passageiro. A viatura nos seguiu. As luzes azuis e vermelhas apagadas, mas, ainda assim, chamando a atenção dos poucos carros que circulavam àquela hora da madrugada. Eram quase 4 horas da manhã, e São Paulo começava a acordar. Padarias acendendo as luzes, caminhões de lixo fazendo suas rotas, trabalhadores indo para o primeiro turno. O Instituto Médico Legal ficava na região central, num prédio antigo que parecia ainda mais sombrio sob a luz amarelada dos postes. Estacionei em frente e ajudei Júlia a descer. Ela tremia, não sei se de frio ou de choque, talvez os 2. Tirei minha jaqueta e coloquei sobre os ombros dela, mas aquilo pareceu ridiculamente inadequado diante do que ela estava passando. Dentro do IML, o cheiro de desinfetante era tão forte que ardeu nas narinas. As paredes eram do mesmo verde hospitalar desbotado da delegacia, como se houvesse uma loja única que fornecia tinta para todas as instituições públicas do Brasil. Uma recepcionista de olhos cansados nos atendeu sem levantar o olhar da papelada. Corpo de delito? Ela perguntou mecanicamente. Sim, minha filha foi agredida. Precisa do exame para o processo. Ela empurrou uma prancheta com formulários. Preenche isso aqui. Depois aguarda ser chamada. Pode demorar. Quanto tempo? Depende. Tem 3 pessoas na frente. 1 hora, talvez 2. Sentamos em cadeiras de plástico duro que grudavam na pele. Júlia apoiou a cabeça no meu ombro e senti ela adormecer de exaustão. Fiquei ali, imóvel, com medo de que qualquer movimento a acordasse. Observei as outras pessoas na sala de espera. Uma mulher idosa com o braço em tipóia, um homem jovem com o olho roxo, uma adolescente que não parava de chorar enquanto a mãe tentava consolá-la. Violência. Era isso que este lugar documentava. Violência em todas as suas formas. 50 minutos depois, chamaram o nome de Júlia. Ela se levantou cambaleante e uma enfermeira de cabelos grisalhos e expressão maternal a levou para uma sala nos fundos. Tentei acompanhar, mas a enfermeira foi gentil, mas firme. O pai precisa esperar aqui. É procedimento. Mas fique tranquilo que vou cuidar bem dela. Voltei a sentar, mas não consegui ficar parado. Andei de um lado para o outro da sala de espera, conferindo o celular a cada 30 segundos como se fosse fazer o tempo passar mais rápido. Precisava fazer alguma coisa. Precisava agir. Liguei para o meu irmão, Antônio. Ele era advogado, trabalhava com direito empresarial, mas conhecia gente de todas as áreas. Atendeu no quarto toque, a voz pastosa de sono. Pedro, que horas são? Ele resmungou. 4 e pouco da manhã. Desculpa acordar você, mas é urgente. A Júlia foi agredida pelo namorado. Estamos no IML. Preciso de um advogado criminalista, o melhor que você conhecer. Silêncio. Depois ouvi barulho de movimento, ele se levantando rapidamente. Agredida como? Ela está bem. Cadê o desgraçado? Ela está machucada, Toninho. Muito machucada. O cara bateu nela e depois virou o jogo na delegacia. Disse que ela que atacou ele. Eu preciso de alguém que entenda dessas coisas, que saiba como agir. Tá bom, deixa eu pensar. Ouvi ele resmungando, provavelmente procurando os óculos. Conheço uma advogada excelente, doutora Patrícia Mendes. Ela é especialista em violência doméstica e contra a mulher. Muito boa, muito competente. Vou mandar o contato dela agora e já vou ligar para ela, avisar da situação. Obrigado, mano. Não sei o que faria sem você. Vou aí te encontrar. Me manda a localização. Ele já estava mais desperto, a voz firme. E Pedro, segura as pontas. Sei que você está com raiva, mas não faz besteira. A Júlia precisa de você inteiro, não preso por ter dado uma surra no moleque.
Eu sei. Mas está difícil. Eu sei que está. Mas respira fundo. Vamos resolver isso do jeito certo. Desliguei e segundos depois recebi o contato da advogada. Mandei uma mensagem explicando rapidamente a situação. Eram 4h37 da manhã. Não esperava a resposta imediata. Mas para minha surpresa, ela respondeu em menos de 5 minutos. Bom dia, Pedro. Seu irmão já me ligou. Estou me preparando para sair. Me passa o endereço do IML que vou direto para aí. Não assine nada, não concorde com nada até eu chegar. Gravou tudo que sua filha contou? Gravei parte. Respondi rapidamente. Ótimo. Isso vai ser crucial. Já estou saindo. 40 minutos depois, Júlia saiu da sala de exame. Estava ainda mais pálida, se é que isso era possível. A enfermeira a acompanhou até mim, entregando um envelope pardo. O laudo vai ficar pronto em algumas horas e será enviado diretamente para a delegacia. Ela explicou. Mas tirei cópias das fotos e anotei tudo aqui. As lesões são extensas e graves. Equimoses múltiplas, laceração supraciliar, edema periorbital, hematomas em membros superiores compatíveis com contenção forçada. Traduziu para a linguagem mais simples. Sua filha foi espancada, e as marcas provam que ela tentou se proteger, não atacar. Os ferimentos dela são defensivos, não ofensivos. Isso vai ser importante para o processo. Segurei a mão de Júlia. Ela mal conseguia manter os olhos abertos. Vamos para casa, filha. Você precisa descansar. Saímos do IML quando o sol já clareava o horizonte. O céu estava naquele tom entre roxo e laranja que sempre me lembrava da minha infância no interior, antes de me mudar para São Paulo. Mas não havia nada de nostálgico naquele amanhecer. Só havia dor. Na caminhonete, Júlia finalmente falou, a voz tão baixa que quase não ouvi sobre o barulho do motor. Pai, eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Meu estômago se apertou. Pode falar, filha. Essa não foi a primeira vez. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto machucado dela. O Marcelo já tinha me batido antes. Não assim, não desse jeito. Mas já tinha me empurrado, me segurado com força, dado uns tapas que ele dizia que eram brincadeira. Eu achei que eram só discussões normais de casal. Achei que eu estava exagerando. Quando foi a primeira vez? Faz uns 8 meses. Ela enxugou o rosto com a manga. A gente tinha ido numa festa da faculdade dele. Eu conversei com um colega meu, só conversei mesmo, sobre um trabalho. Quando chegamos no apartamento dele, o Marcelo disse que eu tinha dado em cima do cara na frente de todo mundo. Que eu tinha feito ele passar vergonha. Eu tentei explicar, mas ele me empurrou contra a parede. Não forte o suficiente para machucar muito, mas forte o suficiente para me assustar. Por que você não me contou? Porque eu achei que era culpa minha. Ela soluçou. Ele pediu desculpa no dia seguinte, comprou flores, disse que tinha bebido demais, que nunca mais ia acontecer. E eu acreditei. Acreditei todas as outras vezes também. Quantas outras vezes, Júlia? Umas 5, talvez 6. Nunca assim, nunca no rosto. Nunca onde alguém pudesse ver. Ele era esperto. Empurrava minha cabeça, me segurava pelo pescoço sem apertar, me apertava os braços até doer. E depois pedia desculpa. Chorava. Dizia que me amava. Senti uma dor no peito tão intensa que precisei encostar o carro. Estávamos na marginal. O trânsito começando a ficar intenso. Encostei no acostamento, desliguei o motor e me virei para minha filha. Júlia, olha para mim. Ela levantou os olhos. Aquele olho direito ainda quase fechado de tão inchado. Nada disso foi culpa sua. Você me ouviu? Nada. Esse cara é um agressor. Ele escolheu fazer isso com você. Não foi porque você conversou com alguém. Não foi porque tirou nota baixa. Não foi porque você é sensível demais ou dramática ou qualquer outra desculpa que ele te deu. Foi porque ele é violento. Mas eu devia ter saído antes, pai. Devia ter visto os sinais. Você estava numa relação abusiva, filha. Esses caras são especialistas em manipular, em fazer a gente duvidar da própria percepção. Não é sua culpa não ter saído antes. O culpado é só ele. Ela desabou em choro de novo. E eu segurei ela, ali no acostamento da marginal.
enquanto carros passavam em alta velocidade ao nosso lado. Segurei minha filha e prometi em silêncio que Marcelo ia pagar por cada lágrima, por cada marca, por cada vez que fez ela duvidar de si mesma. Meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Pedro? Uma voz feminina, firme e profissional. Sou a doutora Patrícia Mendes. Estou no IML, mas vocês já saíram. Onde vocês estão? Expliquei onde estávamos. Ela disse que ia direto para minha casa, pediu o endereço. 30 minutos depois, estávamos todos na minha sala. Eu, Júlia, meu irmão Antônio, que chegou logo depois de nós, e a doutora Patrícia. Ela tinha uns 40 anos, cabelos pretos presos num coque impecável, óculos de armação vermelha e uma pasta de couro gasta que claramente já tinha visto muitos casos. Sentou na poltrona em frente ao sofá onde Júlia estava deitada com uma bolsa de gelo no rosto. Júlia, primeiro quero que saiba que acredito em você. A advogada começou, os olhos fixos na minha filha. Segundo, quero que saiba que não está sozinha. Vamos fazer tudo o que for possível para responsabilizar quem fez isso com você. Mas preciso que seja completamente honesta comigo. Sobre tudo. Pode fazer isso? Júlia assentiu. Ótimo. Doutora Patrícia abriu a pasta e pegou um bloco. Vou gravar nossa conversa se você permitir. É para termos tudo documentado. E quero que me conte desde o início do relacionamento. Como vocês se conheceram. Quando começou a ficar estranho. Quando foi a primeira agressão. Todos os detalhes que você lembrar. Durante as próximas 2 horas, Júlia contou tudo. Cada empurrão. Cada grito. Cada vez que Marcelo a fez sentir pequena e errada. A advogada anotava tudo, fazendo perguntas pontuais, pedindo datas aproximadas, nomes de pessoas que poderiam ter presenciado algo. Você contou para alguma amiga? Doutora Patrícia perguntou. Contei para Bianca, minha melhor amiga. Júlia respondeu. Ela viu os hematomas no meu braço uma vez, quando a gente foi na piscina do clube. Perguntou o que era. Eu disse que tinha batido sem querer, mas acho que ela não acreditou. Ela disse que se eu precisasse de ajuda, era só falar. Vou precisar falar com ela. Você tem o contato? Júlia passou o número. A advogada continuou fazendo perguntas, montando um cronograma de abusos que foi me deixando cada vez mais nauseado. Como eu não vi? Como deixei minha filha sofrer isso sozinha por 8 meses? Quando terminamos, já passava das 9 da manhã. Doutora Patrícia fechou o bloco e olhou para nós dois. O caso não está fácil, vou ser honesta. Ela disse. O fato de ele ter apresentado queixa antes e ter ferimentos, mesmo que pequenos, complica. Mas temos vários pontos a nosso favor. Primeiro, o histórico de agressões que Júlia relatou. Vamos buscar testemunhas, mensagens, qualquer coisa que comprove. Segundo, a desproporção dos ferimentos. Terceiro, e mais importante, as câmeras do prédio. Você acha que as imagens vão mostrar o que aconteceu? Se mostrarem ela saindo sozinha, machucada, sem que ele esteja perseguindo ou em confronto direto, já ajuda muito. Vai provar que ela estava fugindo, não atacando. A advogada se levantou. Vou na delegacia agora acompanhar o caso, pressionar para que requisitem as imagens rapidamente. Enquanto isso, vocês descansem. Júlia precisa repousar. E quanto aos seus honorários? Perguntei. Ela sorriu de lado. Seu irmão já acertou tudo. E para ser sincera, casos como esse me deixam pessoalmente envolvida. Já representei dezenas de mulheres em situações parecidas. Muitas não tiveram a sorte de ter um pai que acreditou nelas imediatamente. Vamos ganhar esse caso, Pedro. Tenho certeza. Depois que a advogada saiu, ajudei Júlia a se deitar no quarto dela, o quarto que eu mantive intacto desde que ela saiu de casa para morar com a mãe, anos atrás. As paredes ainda tinham os pôsteres de bandas que ela gostava na adolescência. A estante ainda guardava os livros que ela lia antes de dormir. Fechei as cortinas, deixando o quarto na penumbra, e ela adormeceu quase instantaneamente, o corpo finalmente se rendendo à exaustão. Voltei para a sala onde Antônio me esperava. Ele tinha feito café,
daquele jeito forte que aprendemos com nosso pai. Sentamos à mesa da cozinha em silêncio por alguns minutos, apenas bebendo o café e tentando processar tudo. Ela vai ficar bem, Pedro. Antônio finalmente falou. A Patrícia é boa. Muito boa. Já vi ela pegar casos impossíveis e virar o jogo. Eu sei, mas ainda assim é revoltante. Passar por tudo isso, ser agredida, e ainda ter que provar que está falando a verdade. É assim que funciona. Ele suspirou. Infelizmente. Mas olha, você fez tudo certo. Chegou rápido, gravou o depoimento dela, contratou advogado. Muitas vítimas não têm esse suporte. Passei 8 meses sem perceber que minha filha estava apanhando. Que pai eu sou. Um pai humano. Ele colocou a mão no meu ombro. Esses caras são manipuladores, Pedro. Eles sabem exatamente como esconder, como fazer a vítima ter vergonha de contar. Você não falhou. Ele falhou. E agora vai pagar. Espero que sim. Tomei mais um gole do café, sentindo a cafeína começar a fazer efeito depois de uma noite em claro. Porque se ele não pagar pelo sistema de justiça, eu não sei se vou conseguir me controlar. Vai conseguir. Você não é um homem violento. Você é um pai protegendo a filha do jeito certo. Através da lei. Passei o resto do dia cuidando de Júlia. Preparei canja, aquela que minha mãe fazia quando a gente ficava doente, com frango desfiado e muita batata. Júlia comeu pouco, cada mastigada parecendo doer por causa do corte no lábio. Depois dormiu de novo. Acordava de vez em quando sobressaltada, como se estivesse tendo pesadelos. No final da tarde, a doutora Patrícia ligou. Consegui as imagens. A voz dela estava diferente, tinha uma energia nela. Pedro, as câmeras mostram tudo. Tudo. Vou passar aí amanhã cedo para mostrar para vocês. Mas já adianto, esse caso mudou completamente. Ela não quis dar mais detalhes pelo telefone. Disse que era melhor mostrar pessoalmente. Passei a noite inteira ansioso, tentando imaginar o que as câmeras tinham captado. Júlia dormiu a noite toda, o corpo finalmente descansando depois do trauma. Tomei conta dela, verificando a cada hora se estava respirando normalmente, se não tinha febre, se não precisava de nada. Na manhã seguinte, sábado, a campainha tocou às 9 horas em ponto. Era a doutora Patrícia, acompanhada por uma mulher que ela apresentou como doutora Renata, psicóloga especializada em trauma. Júlia estava na sala, já acordada, tomando chá com bolacha. Bom dia. A psicóloga cumprimentou com um sorriso gentil. Vim a pedido da doutora Patrícia para conversar com você, Júlia. Mas só se você quiser, claro. Não é obrigatório. Júlia olhou para mim. Assenti. Acho importante, filha. Tá bom. Ela concordou com a voz baixa. As duas se sentaram no sofá enquanto doutora Patrícia me chamou para a cozinha. Abriu o laptop e colocou sobre a mesa. Preparado para ver isso? Sim. Ela apertou o play. A primeira imagem era do corredor do apartamento de Marcelo. Tudo em preto e branco, mais nítido. O horário no canto da tela marcava 23 horas e 42 minutos. A porta do apartamento se abriu bruscamente e Júlia apareceu, claramente tentando sair. Marcelo a puxou de volta pelos cabelos. Dava para ver ela gritando, embora não houvesse áudio, se debatendo. Ele a empurrou contra a parede com tanta força que ela bateu a cabeça e deslizou até o chão. Senti meu sangue ferver vendo aquilo. A advogada pausou. Espera, tem mais. Ela avançou o vídeo. Marcelo estava parado sobre Júlia, gritando, apontando o dedo. Ela estava encolhida no chão, braços sobre a cabeça. Então ele se abaixou, puxou ela pelos braços e deu um tapa no rosto dela. Depois outro. Depois chutou a lateral do corpo dela. Júlia tentou se levantar, cambaleando, mas ele a empurrou de novo. Ela caiu de joelhos. Não consigo ver mais isso. Falei, a voz saindo rouca. Entendo. Mas você precisa ver o final. A advogada avançou novamente. Marcelo finalmente parou de agredir e voltou para dentro do apartamento, batendo a porta. Júlia ficou ali, no chão do corredor por 3 minutos completos. Dava para ver o corpo dela tremendo, provavelmente chorando. Quando finalmente se levantou,
Cambaleou até o elevador, usando a parede como apoio. A câmera mudou para o elevador. Júlia entrou e desabou no canto, deslizando pela parede até ficar sentada no chão. Levou as mãos ao rosto, os ombros chacoalhando em soluços silenciosos. Quando as portas se abriram no térreo, ela se levantou com dificuldade e saiu. A última câmera era da portaria. Júlia apareceu cambaleando até o balcão. O porteiro claramente se assustou, levantando imediatamente. Dava para ver ele falando no telefone, provavelmente chamando a polícia, enquanto ela sentava num banco e encostava a cabeça na parede. Doutora Patrícia pausou o vídeo. Ele não aparece em nenhum momento depois dela sair. Não desceu atrás dela, não foi ver se estava bem. Simplesmente a deixou lá e voltou para o apartamento. A polícia só foi até lá porque o porteiro chamou e deu o número do apartamento de onde ela tinha saído. E Marcelo? Como ele explicou os ferimentos dele? Aqui fica interessante. Ela abriu outra pasta. Requisitei as imagens de quando a polícia subiu no apartamento dele. Marcelo atendeu a porta já com o rosto lavado, cabelo penteado. Os arranhões estavam lá, sim, mas ele não tinha nenhum outro ferimento aparente. Nenhum corte, nenhum hematoma além do lábio rachado. A advogada me mostrou fotos do rosto dele tiradas pela polícia. E olha só, esse arranhão aqui no rosto dele, embaixo do olho. Pedi para um médico legista amigo analisar. Ele disse que é compatível com arranhadura defensiva. Ou seja, foi Júlia se defendendo tentando afastá-lo. E o lábio rachado? Ela sorriu de lado. Aqui é onde fica melhor. As câmeras também pegaram o momento em que a polícia chegou no apartamento dele. Quer ver? Ela mudou de vídeo. Era a câmera do corredor de novo. Marcelo abriu a porta para os policiais, falou com eles brevemente e os deixou entrar. Mas antes disso, dá para ver ele passar a mão pelo próprio rosto, como se estivesse verificando algo. Meu legista amigo disse que o lábio rachado dele é muito superficial. Doutora Patrícia explicou. Pode ter sido causado por um tapa, sim, mas também pode ter sido auto-infligido. E considerando que não há nenhuma imagem dela agredindo ele em momento algum, e que ele teve quase 15 minutos sozinho no apartamento antes da polícia chegar, bem, ela mesma causou aquilo? Perguntei, incrédulo. Não posso provar, mas é extremamente suspeito. E os arranhões nos braços dele? São superficiais também. Totalmente compatíveis com alguém tentando se soltar de um agressor, não com alguém atacando deliberadamente. Isso significa que ela não vai ser indiciada? Significa mais do que isso, Pedro. A advogada fechou o laptop. Com essas imagens, o depoimento dela, o laudo médico mostrando a extensão dos ferimentos dela versus os dele, e o histórico que estamos levantando, quem vai ser indiciado é ele. Por lesão corporal grave, cárcere privado, falsa comunicação de crime. Estou pedindo medida protetiva de urgência e prisão preventiva. Prisão preventiva? Sim. Ela abriu outro documento. Júlia relatou histórico de agressões. Ele demonstrou comportamento violento e manipulador. Tentou inverter a situação para incriminá-la. Isso mostra periculosidade. E com as provas que temos, acho que o juiz vai conceder. Quando? Dei entrada no pedido ontem à noite, em caráter de urgência. A juíza de plantão costuma analisar esses casos rapidamente. Se tudo correr bem, até segunda-feira ele pode estar preso. Sentei na cadeira processando tudo. Isso era real? Marcelo realmente ia pagar pelo que fez? Tem mais uma coisa. A advogada puxou outra pasta. Consegui contato com a ex-namorada dele, a de antes da Júlia. Ela aceitou conversar comigo. Pedro, ele fez exatamente a mesma coisa com ela. As agressões começaram sutis, depois foram escalando. Ela terminou com ele e ele espalhou boatos na faculdade, dizendo que ela era louca, instável. Ela não prestou queixa na época porque teve medo. Mas agora está disposta a testemunhar. Quantas mais? Murmurei. Quantas mulheres esse cara já machucou? Não sei, mas vamos descobrir. Ela guardou os documentos. Por enquanto, o foco é garantir a segurança da Júlia e processar ele criminalmente. Depois podemos pensar em ação civil por danos morais.
Mas vamos por partes. Naquele momento, a psicóloga e Júlia saíram da sala. Júlia estava com os olhos vermelhos, mas havia algo diferente nela. Uma firmeza que não estava lá antes. Pai, eu quero prestar depoimento de novo. Ela anunciou. Quero contar tudo, desde a primeira vez. Todas as vezes. Quero que ele pague. Você tem certeza, filha? Pode ser doloroso reviver tudo isso. Tenho certeza. Ela se sentou à mesa conosco. A doutora Renata me ajudou a entender que não foi culpa minha. Nada foi. E que ficar calada só protege ele, não eu. Então eu vou falar. Vou falar tudo. Doutora Patrícia sorriu orgulhosa. Então, vamos fazer isso agora. Vou gravar seu depoimento completo com todos os detalhes. Depois vou transcrever e incluir no processo. Pode levar algumas horas. Você está preparada? Estou. E foi isso que fizemos. Sentamos todos na sala e Júlia contou pela terceira vez em menos de 48 horas toda a história do relacionamento abusivo. Mas dessa vez foi diferente. Ela falou com firmeza, sem se culpar, sem minimizar. Contou sobre a primeira vez que ele a empurrou, sobre as vezes que ele gritava e a fazia se sentir pequena, sobre como ele isolou ela dos amigos dizendo que eles eram má influência. Contou sobre o dia em que ele quebrou o celular dela durante uma discussão, dizendo que foi sem querer, mas depois não quis pagar um novo. Sobre como ele controlava o que ela vestia, criticando qualquer roupa que ele achasse chamativa. Sobre as vezes que ele a impedia de sair, trancando a porta do apartamento e guardando a chave, dizendo que era brincadeira, mas nunca devolvendo até ela prometer que ficaria. A cada revelação, meu coração se partia um pouco mais. Como eu não vi? Como ninguém viu? Quando terminamos, já era final de tarde. Doutora Patrícia tinha páginas e páginas de anotações. Júlia estava exausta, mas havia uma leveza nela que não existia antes. Como se tirar tudo para fora, finalmente nomear o abuso, tivesse aliviado um peso. Você foi muito corajosa hoje, a psicóloga disse, levantando para ir embora. E quero que saiba que essa coragem vai fazer diferença. Não só para você, mas para outras mulheres que ele poderia ter machucado no futuro. Você está quebrando um ciclo. Depois que elas saíram, preparei jantar para nós dois. Nada elaborado, apenas macarrão com molho de tomate caseiro, aquele que Júlia sempre gostou desde criança. Comemos em silêncio, mas um silêncio confortável. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. Pai, Júlia quebrou o silêncio eventualmente. Obrigada por acreditar em mim. Sem questionar, sem duvidar. Eu sei que tem muitos pais que não acreditam nas filhas nessas situações. Nunca duvidei de você, Ju. Nem por um segundo. E nunca vou duvidar. Ela sorriu, pequeno, mas genuíno. O primeiro sorriso desde que tudo aconteceu. Depois voltou a comer, e eu percebi que, apesar de tudo, íamos ficar bem. Ia levar tempo, ia ter muita terapia pela frente, muitas noites difíceis, muitos momentos de gatilho e medo. Mas íamos superar. No domingo deixei Júlia descansar. Ela passou o dia inteiro dormindo, o corpo recuperando do trauma. Aproveitei para ligar para algumas pessoas. Primeiro para minha irmã, Carla, que ficou chocada e disse que ia visitar Júlia durante a semana. Depois para a Bianca, a melhor amiga da Júlia. Bianca atendeu no segundo toque e quando expliquei o que tinha acontecido, ela começou a chorar. Eu sabia, seu Pedro. Eu sabia que tinha algo errado. A Ju mudou muito nos últimos meses. Ficou mais quieta, mais isolada. Mas quando eu perguntava, ela dizia que estava tudo bem. Ela estava com vergonha e com medo. Expliquei. Mas agora ela precisa dos amigos. Precisa sentir que não está sozinha. Eu vou lá amanhã mesmo. Bianca prometeu. E vou falar com o pessoal da faculdade também. A gente não vai deixar ela sozinha. Obrigado, Bianca. Sei que a amizade de vocês significa muito para ela. Na segunda-feira de manhã, a doutora Patrícia ligou cedo. Consegui a medida protetiva. A voz dela estava animada. Marcelo está proibido de se aproximar da Júlia a menos de 300 metros. Proibido de fazer qualquer tipo de contato.
direto ou indireto. Se descumprir, é prisão na hora. E a prisão preventiva? A juíza ainda está analisando. Ela tinha pedido mais alguns documentos que já enviei. Deve sair a decisão hoje ou amanhã. Mas a medida protetiva já é um grande avanço. Ele vai ser notificado ainda hoje. Como funciona isso? Um oficial de justiça vai até a casa dele entregar a notificação pessoalmente. Ele precisa assinar, confirmar que recebeu e entendeu. A partir desse momento, qualquer violação é crime. E se ele vier aqui? Liga imediatamente para a polícia. A medida protetiva tem força de lei. Se ele aparecer, será preso em flagrante. Mas fique tranquilo, Pedro. Na minha experiência, quando esses caras percebem que a coisa está séria, que tem justiça envolvida, costumam recuar. Espero que você esteja certa. Júlia acordou por volta das 10 horas. Contei sobre a medida protetiva e vi o alívio no rosto dela. Ele não pode chegar perto de mim, mesmo que eu esteja na rua, mesmo que você esteja na rua. 300 metros de distância mínima. Se ele violar, vai preso. Ela respirou fundo, os ombros relaxando visivelmente. Acho que é a primeira vez que me sinto segura desde que tudo aconteceu. Naquela tarde, Bianca veio visitar. Trouxe uma sacola cheia de chocolates, revistas e um caderno de desenho novo. A Ju sempre gostou de desenhar quando estava estressada. Pensei que podia ajudar. As duas se trancaram no quarto de Júlia e ficaram conversando por horas. Ouvi risadas em alguns momentos, o que me encheu de esperança. Júlia estava começando a voltar a ser ela mesma. No dia seguinte, terça-feira, a doutora Patrícia ligou de novo. Pedro, senta aí. A prisão preventiva foi decretada. Sério? Senti uma onda de alívio misturada com satisfação. Sério. A juíza considerou a gravidade das agressões, o histórico relatado, a tentativa de inverter a acusação e o risco para Júlia. Mandado de prisão já foi expedido. A polícia deve cumprir ainda hoje. Ele vai ficar preso até quando? Até o julgamento. Pode levar alguns meses, mas ele não vai sair enquanto isso. E mesmo depois, se for condenado, vai cumprir pena. Estou pedindo de 3 a 5 anos, mais indenização por danos morais e psicológicos. Obrigado, doutora. Por tudo. Não precisa agradecer. É meu trabalho. E é uma satisfação ver justiça sendo feita. Contei para Júlia assim que desliguei. Ela estava na sala, assistindo TV com Bianca. Quando ouviu a notícia, começou a chorar. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. Ele vai ficar preso? Mesmo? Vai. Até o julgamento. E depois provavelmente vai para a cadeia por anos. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Bianca abraçou ela, e as duas ficaram assim por longos minutos. Deixei elas ali e fui para a cozinha preparar café. Meu celular tocou de novo. Era um número desconhecido. Alô, Pedro Lima. Uma voz masculina, formal. Sou o delegado Carvalho. Queria informar que acabamos de prender Marcelo Silva Santos. Ele foi encontrado no apartamento dele e não ofereceu resistência. Está sendo encaminhado para o presídio agora. Obrigado por me avisar, delegado. Olha, quero me desculpar pela abordagem inicial. Houve um silêncio constrangido do outro lado. Eu deveria ter investigado melhor antes de tratar sua filha como suspeita. As imagens foram esclarecedoras. Estou determinando que todos os oficiais da minha delegacia façam treinamento específico sobre violência doméstica. Não podemos repetir esse tipo de erro. Agradeço a honestidade, delegado. E agradeço o treinamento. Vai ajudar muitas outras mulheres no futuro. Depois que desliguei, voltei para a sala. Júlia tinha parado de chorar e estava conversando baixo com Bianca. Quando me viu, perguntou: quem era? O delegado. Confirmando que o Marcelo foi preso. Está a caminho do presídio agora. Ela assentiu, processando a informação. Sabe o que é estranho, pai? Eu devia estar feliz, mas o que sinto é mais tipo vazio. Como se tudo o que aconteceu finalmente se tornou real. É normal, filha. A psicóloga tinha me explicado isso. Você passou por um trauma. O cérebro demora para processar. Mas com o tempo, com terapia, vai melhorar.
Eu sei. Ela deu um meio sorriso. E eu vou fazer terapia. Já marquei com a doutora Renata. 2 vezes por semana, pelo menos no início. Estou orgulhoso de você, Ju. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Júlia continuou morando comigo. Não quis voltar para o apartamento que dividia com colegas de faculdade. Disse que precisava de tempo antes de morar sozinha de novo. Matriculei ela nas aulas online da faculdade para não perder o semestre, e ela estudava de casa. As marcas físicas foram sumindo aos poucos. O roxo do rosto clareou, passando de roxo escuro para esverdeado, depois amarelado, até finalmente desaparecer. O corte na sobrancelha cicatrizou, deixando uma linha fina que Júlia disse que ia manter. Uma lembrança de que sobrevivi. As marcas emocionais demoraram mais. Júlia pulava com barulhos altos, tinha pesadelos frequentes, evitava certos lugares que lembravam Marcelo. Mas a terapia estava ajudando. Semana após semana, vi minha filha se reconstruindo. Devagar, mas com firmeza. 1 mês depois da prisão, doutora Patrícia marcou uma reunião conosco. Trouxe novidades. Mais 3 mulheres se apresentaram. Ela anunciou. Todas ex-namoradas do Marcelo. Todas com histórias parecidas. Agressões físicas e psicológicas, manipulação, tentativas de isolamento. Nenhuma tinha prestado queixa antes, mas agora estão dispostas a testemunhar. 3? Júlia ficou pálida. Ele fez isso com mais 3. Pelo menos. A advogada abriu uma pasta. E tem mais. Consegui acesso aos registros da faculdade dele. Marcelo foi expulso de outra universidade antes em Campinas. Agressão a uma colega. O pai dele pagou um acordo e abafou o caso. Mas consegui cópia do processo administrativo interno. O pai dele sabia? Perguntei, incrédulo. Sabia. E encobriu. Patrícia mostrou documentos. Inclusive, tenho e-mails do pai dele pressionando a direção da faculdade para não tornar o caso público. Ofereceu doação generosa ao campus em troca de silêncio. Isso é cumplicidade. É. E estou incluindo no processo. Não apenas o Marcelo vai responder, mas o pai também pode ser investigado por obstrução de justiça e corrupção. Júlia ficou quieta, processando. Depois disse, voz firme. Quero falar com essas mulheres. As outras vítimas dele. Quero que elas saibam que não estão sozinhas. Posso arranjar. Patrícia sorriu. Na verdade, já comentei sobre você com elas. Todas querem conhecer você. A coragem que você teve, de denunciar, de não desistir mesmo quando tentaram inverter a situação, inspirou elas a falarem também. E foi assim que, numa quinta-feira chuvosa de junho, nos encontramos numa sala de reuniões de um escritório no centro de São Paulo. Júlia, eu e 4 mulheres que Marcelo tinha machucado ao longo dos anos. Marina, 28 anos, foi a primeira namorada dele na faculdade. Camila, 26, namorou ele por quase 2 anos. Amanda, 24, foi o relacionamento antes de Júlia. E Laura, 22, tinha saído com ele brevemente entre Amanda e Júlia. Cada uma contou sua história. E todas eram assustadoramente parecidas. O início encantador, depois as críticas sutis, o isolamento dos amigos, as primeiras agressões disfarçadas de acidentes, a escalada da violência e, finalmente, a fuga. Todas tinham sido manipuladas para acreditar que eram culpadas. Todas tinham vergonha de falar. Todas tinham medo de não serem acreditadas. Quando você denunciou, Júlia, mudou tudo. Marina disse, limpando lágrimas. Eu vi no noticiário, vi que ele foi preso. E pensei, se ela conseguiu, eu também posso contar o que ele fez comigo. Mesmo que já tenha passado anos. O mesmo aqui. Camila concordou. Eu tinha empurrado tudo isso para baixo do tapete, tentado esquecer. Mas quando vi que você não desistiu mesmo com ele tentando te incriminar, percebi que eu também merecia justiça. Júlia ouvia tudo com lágrimas escorrendo, mas também com algo que eu reconheci como força. Vocês também foram corajosas, ela disse. Voltar a falar sobre isso, reviver tudo isso não é fácil, mas vamos fazer ele pagar. Juntas. A doutora Patrícia, que havia organizado o encontro, falou. Com o testemunho de vocês 5,
mais as provas físicas, as imagens, os históricos médicos, esse caso se tornou sólido. Não apenas para condenar o Marcelo criminalmente, mas também para abrir precedente. Casos de violência doméstica muitas vezes não são levados a sério porque é a palavra de um contra o outro. Mas quando há padrão, quando há múltiplas vítimas relatando comportamentos similares, fica impossível negar. Quanto tempo ele pode pegar? Amanda perguntou. Por todas as acusações somadas? De 8 a 12 anos, ela respondeu. E vai ficar com nome sujo, antecedentes criminais. Não vai conseguir emprego decente quando sair. A vida dele, como ele conhecia, acabou. As mulheres se entreolharam. Não havia alegria nos rostos delas, mas havia algo como paz. Justiça não apagava o que elas tinham passado, mas reconhecia que tinham sofrido. Validava a dor. Antes de nos despedirmos, Marina perguntou, e quanto ao pai dele? Vai responder também? Estamos trabalhando nisso. A advogada confirmou. O Ministério Público já abriu investigação. Se comprovarem que ele conscientemente encobriu crimes e corrompeu instituições para proteger o filho, pode responder criminalmente também. Nas semanas que se seguiram ao encontro, Júlia mudou visivelmente. Não era mais apenas minha filha se recuperando de um trauma. Era uma mulher que tinha encontrado propósito. Ela começou a pesquisar sobre violência doméstica, sobre os sinais de relacionamentos abusivos, sobre como ajudar outras mulheres em situações similares. Pai, estive pensando. Ela disse uma noite durante o jantar. Quero fazer alguma coisa. Não só para mim, mas para outras mulheres. Muitas nem sabem que estão em relacionamentos abusivos. Acham que é normal o namorado controlar o que elas vestem, ou gritar com elas, ou dar uns empurrõezinhos. O que você está pensando em fazer? Não sei ainda. Talvez começar um projeto na faculdade, dar palestras, criar um grupo de apoio. Algo. Ela mexeu na comida, pensativa. Porque se alguém tivesse me explicado o que era um relacionamento abusivo antes, talvez eu tivesse saído na primeira vez que ele me empurrou. Talvez não tivesse chegado até aquele ponto. Acho uma ideia excelente. Apoiei. E eu te ajudo no que precisar. Foi assim que nasceu o projeto Ciclo Quebrado. Júlia, junto com Bianca e outras colegas da faculdade, criou um grupo de conscientização sobre violência doméstica. Elas imprimiam panfletos com sinais de alerta, distribuíam nas faculdades, organizavam rodas de conversa. A primeira roda teve 7 pessoas. A segunda, 15. A terceira, 32. Mulheres chegavam tímidas, sentavam no fundo da sala, mas quando começavam a ouvir os relatos, percebiam que não estavam sozinhas. Algumas choravam, outras ficavam em silêncio, processando. Mas todas saíam com informação, números de apoio, endereços de delegacias especializadas, nomes de advogadas e psicólogas que atendiam pro bono ou com valores reduzidos. Júlia se tornou uma espécie de referência. Outras vítimas a procuravam, pedindo conselhos, contando suas histórias. E ela ouvia pacientemente com empatia, sempre lembrando: não é sua culpa. Você não pediu por isso. E você merece ajuda. 3 meses após a prisão de Marcelo, houve a audiência de instrução. Era o momento em que todas as vítimas prestariam depoimento perante o juiz. E o réu teria direito de defesa. Fui com Júlia ao fórum junto com a doutora Patrícia. Marina, Camila, Amanda e Laura também estavam lá, todas acompanhadas de suas próprias advogadas. A sala de audiências era pequena, com paredes bege e ar-condicionado fazendo barulho demais. Marcelo foi trazido algemado, usando o uniforme laranja do presídio. Estava mais magro, o cabelo despenteado, a barba por fazer. Quando entrou, olhou para todas nós. Não havia mais o desprezo de antes. Havia algo diferente. Talvez medo, talvez vergonha, difícil dizer. O juiz, um senhor de uns 60 anos com óculos de leitura pendurados no pescoço, abriu a sessão. Estamos aqui para ouvir os depoimentos das vítimas no processo contra Marcelo Silva Santos, acusado de múltiplos crimes de lesão corporal, cárcere privado,
ameaça e falsa comunicação de crime. Uma por uma, as mulheres foram chamadas. Marina foi a primeira. Com voz trêmula, mas firme, contou sobre os 2 anos de relacionamento abusivo, sobre as vezes que ele a trancou no apartamento, sobre o dia que ele quebrou o dedo dela durante uma discussão, e depois disse que foi acidente, que ela que tinha colocado a mão no lugar errado. Camila relatou os episódios de agressão psicológica, como ele controlava suas redes sociais, exigia que ela apagasse fotos com amigos homens, isolou ela da família dizendo que os pais dela não gostavam dele. Contou sobre a vez que ele a empurrou escada abaixo e depois disse para os médicos que ela tinha escorregado. Amanda descreveu como ele começou gentil, depois foi ficando possessivo, controlador, violento. Como ele destruiu o notebook dela durante uma discussão, dizendo que ela passava tempo demais estudando e pouco tempo com ele. Como ele a ameaçava dizendo que se ela terminasse, ele se mataria e seria culpa dela. Laura, a mais jovem, contou sobre os 3 meses que namorou Marcelo. Mesmo sendo um período curto, ele já tinha mostrado sinais. Ciúmes excessivos, mensagens constantes querendo saber onde ela estava, explosões de raiva quando ela não respondia imediatamente. Quando chegou a vez de Júlia, ela se levantou com a cabeça erguida, sentou na cadeira das testemunhas e jurou dizer a verdade. O juiz a olhou com gentileza. Pode começar quando se sentir pronta. Júlia respirou fundo e começou. Contou tudo, desde o primeiro encontro na faculdade, passando pelas primeiras agressões sutis, até chegar naquela noite de abril. Sua voz não falhou. Não chorou. Apenas relatou os fatos, clara e objetivamente. Quando terminou, mostrou as cicatrizes que ainda tinha. A linha fina na sobrancelha, as marcas desbotadas nos braços. O advogado de Marcelo, um homem de terno caro e expressão arrogante, tentou questionar. A senhorita não acha que pode ter mal interpretado algumas situações? Discussões de casal são normais. Doutora Patrícia se levantou imediatamente. Objeção, excelência. Discussões normais não deixam hematomas e fraturas. Não terminam com mulheres fugindo sangrando. Não envolvem cárcere privado, deferida. O juiz bateu o martelo. Reformule a pergunta, doutor. O advogado tentou outras abordagens, tentando pintar Júlia como vingativa ou instável, mas cada tentativa era rebatida pelas provas. As imagens das câmeras, os laudos médicos, as testemunhas. Ficou claro para todos na sala que não havia defesa possível. Quando Marcelo foi chamado para depor, ele tentou parecer arrependido. Chorou, disse que estava passando por um momento difícil, que bebia demais, que não era aquilo que ele realmente era. Mas quando o promotor perguntou sobre Marina, sobre Camila, sobre Amanda, sobre Laura, ele gaguejou. Não tinha explicação para o padrão. Não podia alegar momento difícil quando eram anos de comportamento abusivo com múltiplas mulheres. Eu não queria machucar ninguém. Ele finalmente disse, voz quebrada. Eu só perdia o controle às vezes. Perder o controle uma vez pode ser acidente. O juiz falou, olhando por cima dos óculos. Perder o controle repetidamente com várias pessoas diferentes é escolha. É padrão de comportamento. E comportamentos assim têm consequências. A audiência terminou ao final da tarde. O juiz disse que analisaria tudo e daria a sentença em até 30 dias. Saímos do fórum exaustas, todas nós. Mas havia uma sensação de missão cumprida. Tínhamos falado, tínhamos sido ouvidas e tínhamos sido acreditadas. Vocês foram incríveis. Doutora Patrícia disse, reunindo todas nós na frente do fórum. Todas vocês. E quero que saibam que, independente do que o juiz decidir, vocês já venceram. Venceram o medo, venceram a vergonha, venceram o silêncio. As 5 mulheres se abraçaram, formando um círculo. Fiquei de fora, observando, e meu coração se encheu de orgulho. Minha filha tinha pegado a pior experiência da vida dela e transformado em força não só para ela, mas para outras. Naquela noite, em casa, Júlia estava quieta, não triste, apenas pensativa. Sentamos no sofá.
Eu assisti futebol com o volume baixo enquanto ela folheava um livro sem realmente ler. Pai? Ela finalmente falou. Sim, filha. Obrigada por nunca duvidar de mim. Ela virou para me olhar. Mesmo quando a polícia estava me tratando como suspeita. Mesmo quando o Marcelo estava lá com aquela cara de vítima. Você nunca duvidou. Isso fez toda a diferença. Eu nunca vou duvidar de você, Ju. Segurei a mão dela. Você é minha filha. Eu te conheço desde que você nasceu. Sei do que você é capaz e do que não é. E sei que você nunca agrediria ninguém sem motivo. Algumas das meninas hoje na audiência contaram que os pais delas não acreditaram. A Amanda disse que quando contou para o pai que o namorado batia nela, o pai disse que ela devia ter provocado, que devia ter sido mais carinhosa, menos estressada, como se a culpa fosse dela. Infelizmente tem muito pai assim. Suspirei. Mas não sou eu. E nunca vou ser. Eu sei. Ela encostou a cabeça no meu ombro. E sou grata por isso todos os dias. 23 dias depois da audiência, a sentença saiu. Doutora Patrícia ligou assim que recebeu a notificação. Júlia estava na faculdade. Tinha voltado a ter aulas presenciais na semana anterior. Então liguei para ela imediatamente. Ju, a sentença saiu. E... A voz dela estava tensa. 12 anos. Ele pegou 12 anos de prisão. Regime fechado, sem possibilidade de progressão para semiaberto antes de cumprir metade da pena. E mais medida protetiva permanente para todas vocês, mesmo depois que ele sair. Ouvi ela soltar o ar que estava segurando. 12 anos? 12 anos. A juíza foi dura na sentença. Considerou a gravidade das agressões, o padrão de comportamento, a tentativa de manipular o sistema, o número de vítimas. E tem mais. Ela encaminhou o caso do pai dele para o Ministério Público. Ele pode responder por corrupção e obstrução de justiça. Pai, eu preciso sentar. A voz dela estava trêmula. 12 anos. Ele vai ficar preso por 12 anos. No mínimo 6 por causa da progressão de pena. Mas sim, 12 anos é a sentença total. Ela começou a chorar do outro lado da linha. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de justiça, de fechamento. Fiquei ali, ouvindo ela chorar, dizendo palavras de conforto quando necessário, mas principalmente apenas estando presente. Quando ela se acalmou, disse: Vou contar para as meninas. Elas também merecem saber. Conta. E diz que justiça foi feita. Pode ter demorado, pode ter sido difícil, mas foi feita. Naquela noite fizemos uma pequena comemoração em casa. Júlia, eu, Bianca e as outras 4 vítimas. Pedimos pizza, compramos refrigerante e simplesmente ficamos juntas. Não falamos sobre Marcelo, não falamos sobre o caso. Falamos sobre o futuro, sobre planos, sobre sonhos. Marina contou que tinha voltado a fazer terapia e estava melhor do que nunca. Camila disse que tinha começado a namorar de novo, alguém gentil e respeitoso. Amanda estava terminando a faculdade e já tinha emprego garantido. Laura tinha se mudado para outra cidade, começando vida nova. E Júlia? Júlia estava florescendo. O projeto Ciclo Quebrado tinha crescido, agora estava em 5 faculdades diferentes da cidade. Ela tinha sido convidada para dar uma palestra numa conferência sobre direitos da mulher. Estava escrevendo um artigo acadêmico sobre padrões de comportamento abusivo em relacionamentos jovens. Sabe o que é engraçado? Júlia disse naquela noite, todas nós sentadas na sala. Não de engraçado, haha, mas de engraçado estranho. Eu passei tanto tempo achando que o Marcelo tinha destruído minha vida, que aquela noite tinha me quebrado de um jeito que eu nunca ia me recuperar. Mas olha pra gente agora. Ela gesticulou para o grupo. Estamos todas aqui. Todas sobrevivemos. Todas estamos reconstruindo nossas vidas. E mais que isso, estamos ajudando outras mulheres. Estamos mudando coisas. Ele queria nos destruir, mas no final a gente se tornou mais forte. E ele está trancafiado. Marina acrescentou, levantando o copo de refrigerante, pagando pelo que fez. Todas brindaram, e houve risadas. Risadas genuínas, livres, de mulheres que tinham passado pelo inferno e saído do outro lado.
Não intactas, porque trauma deixa marcas, mas inteiras, completas, fortes. Os meses que se seguiram foram de cura continuada. Júlia manteve a terapia, mas os pesadelos ficaram menos frequentes. Ela começou a sair de novo, a namorar de novo, eventualmente, um rapaz da faculdade chamado Rafael, que era gentil, respeitoso e entendia quando ela precisava de espaço. Ela riu de novo, aquela risada alta e sem pudor que eu não ouvia há muito tempo. O ciclo quebrado continuou crescendo. Júlia e as meninas conseguiram uma pequena verba da universidade para expandir o projeto. Contrataram uma psicóloga para dar plantão uma vez por semana, criaram uma linha de apoio via WhatsApp, organizaram workshops sobre relacionamentos saudáveis. Uma história em particular me marcou. Uma menina chamada Fernanda, 19 anos, apareceu numa das rodas de conversa. Estava visivelmente machucada, tentando esconder com maquiagem e roupas de manga comprida, mas Júlia reconheceu os sinais imediatamente. Depois da roda, puxou conversa com ela. Fernanda contou que o namorado batia nela há meses, mas ela não sabia o que fazer. Tinha medo de denunciar, medo de não ser acreditada, medo de ficar sozinha. Júlia segurou a mão dela e disse: "Eu sei exatamente como você se sente, porque eu passei por isso. E vou te dizer uma coisa. Você merece melhor. Você merece ser respeitada, ser amada sem medo, viver sem ter que andar em ovos." Ela ajudou Fernanda a fazer um boletim de ocorrência, acompanhou ela na delegacia, apresentou ela para a doutora Patrícia, que aceitou o caso. 3 semanas depois, o namorado de Fernanda estava preso e ela estava morando com a família de novo, segura, começando terapia. "Você salvou minha vida", Fernanda disse para Júlia, chorando. "Eu ia continuar com ele. Ia continuar apanhando. Achava que não tinha saída. Sempre tem saída." Júlia respondeu: "Sempre. Pode não parecer, mas sempre tem." Ver minha filha ajudando outras mulheres, usando a própria dor para fazer diferença, era ao mesmo tempo de partir o coração e encher de orgulho. Ela tinha pegado o pior momento da vida dela e transformado em propósito. 1 ano após a prisão de Marcelo, houve uma reportagem num jornal local sobre o ciclo quebrado. A matéria destacava o trabalho das meninas, mostrava números. Já tinham ajudado diretamente mais de 50 mulheres a saírem de relacionamentos abusivos. Tinham distribuído milhares de panfletos informativos. Tinham dado palestras para mais de 1000 pessoas. A repórter entrevistou Júlia. "Como você encontrou força para fazer esse trabalho depois do que passou?" Júlia pensou por um momento antes de responder. "Acho que foi perceber que minha história não era única. Que tinha dezenas, centenas de mulheres passando pela mesma coisa. E que se eu ficar quieta, se eu deixar o que aconteceu comigo me paralisar, o Marcelo vence de novo. Mas se eu usar o que aprendi, se eu ajudar outras a não passarem pelo que passei, então algo de bom saiu de algo horrível." A matéria viralizou. De repente, Júlia estava recebendo mensagens de mulheres de todo o Brasil. Mulheres contando suas histórias, pedindo conselhos, agradecendo por ela ter falado publicamente. O projeto, que era apenas da nossa cidade, ganhou dimensão nacional. Uma organização não governamental de São Paulo entrou em contato oferecendo parceria. Queriam expandir o ciclo quebrado para outras cidades, outras universidades. Queriam transformar em um movimento nacional. Júlia veio conversar comigo sobre a proposta. "Pai, isso é sério. Eles estão oferecendo estrutura, recursos, alcance nacional. Mas vai dar muito trabalho. Talvez eu precise trancar a faculdade por um semestre para me dedicar. O que seu coração está dizendo? Que eu preciso fazer isso. Que essa é minha chance de realmente fazer diferença em grande escala. Mas também estou com medo. E se eu não der conta? E se fracassar?" "Júlia", olhei nos olhos dela. "Você sobreviveu a algo que muitas mulheres não sobrevivem. Literalmente. Enfrentou seu agressor no tribunal. Ajudou dezenas de mulheres a escaparem de situações similares. Construiu um projeto do zero que está mudando vidas. Se isso não prova que você dá conta de qualquer coisa, não sei o que prova."
Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava o rosto inteiro. Você sempre sabe o que dizer, né? É dom de pai. Júlia aceitou a proposta. Trancou a faculdade por um semestre e mergulhou de cabeça no projeto. Viajou para várias cidades, deu palestras, treinou voluntárias, estabeleceu núcleos do ciclo quebrado em 10 estados diferentes. Apareceu em podcasts, programas de TV, conferências, e em cada aparição ela contava sua história. Não com vergonha, não com medo, mas com a firmeza de quem sabe que sua voz pode salvar vidas. Ela falava sobre os sinais de relacionamento abusivo que ela mesma não reconheceu no início. O ciúme excessivo disfarçado de amor, o isolamento progressivo dos amigos e família, as críticas constantes que minam a autoestima, os primeiros empurrões que são minimizados como acidentes. Falava sobre a importância de acreditar nas vítimas, de não questionar por que elas não saíram antes, de entender que relacionamentos abusivos são complexos e cheios de manipulação psicológica. E sempre terminava da mesma forma. Se você está passando por isso, saiba que não é sua culpa. Você merece amor de verdade, não controle. Você merece segurança, não medo. E você não está sozinha. Nunca está sozinha. 2 anos após a prisão de Marcelo, o ciclo quebrado tinha se tornado referência nacional em combate à violência doméstica entre jovens. Tinham ajudado mais de 300 mulheres a saírem de relacionamentos abusivos, tinham parceria com 53 universidades em todo o Brasil e tinham conseguido que 3 estados implementassem programas obrigatórios de conscientização sobre relacionamentos saudáveis nas escolas públicas. Júlia estava com 24 anos agora, mais madura, mais confiante, mais ela mesma do que nunca. Tinha voltado para a faculdade e estava terminando o curso de publicidade, mas já sabia que seu futuro estava no ativismo. Já tinha sido convidada para trabalhar em tempo integral na ONG parceira assim que se formasse. Uma tarde de sábado, estávamos no quintal de casa. Eu estava tentando consertar o motor da cortador de grama enquanto Júlia preparava churrasco na churrasqueira. Rafael, o namorado dela, estava ajudando, os dois rindo de alguma piada interna. Era uma cena tão normal, tão pacífica, que às vezes eu esquecia o inferno que tínhamos atravessado para chegar ali. Pai, posso te fazer uma pergunta? Júlia se aproximou enquanto a carne assava. Claro, filha. Você tem pesadelos ainda? Sobre aquela noite. A pergunta me pegou desprevenido. Parei de mexer no motor e olhei para ela. Às vezes, admiti. Sonho que chego na delegacia e você não está lá. Ou que chego tarde demais. Acordo suando com o coração acelerado. Mas está ficando menos frequente. Eu também ainda tenho. Ela confessou, mexendo os espetos. Não tanto quanto antes, mas de vez em quando sonho que estou presa naquele apartamento de novo. Que ninguém acredita em mim. Que vou ser presa. Acordo e preciso de alguns minutos para lembrar que está tudo bem. Que ele está preso. Que estou segura. Acho que é normal, Ju. Trauma não desaparece da noite pro dia. Mas olha o quanto você já evoluiu. Há 2 anos você mal conseguia dormir sozinha no quarto. Agora está viajando o Brasil inteiro, dando palestras, mudando vidas. Eu sei. E sou grata pela jornada, sabe? Não sou grata pelo que aconteceu. Nunca vou ser. Mas sou grata pela pessoa que me tornei por causa disso. Mais forte, mais empática, mais consciente. E sou grata por ter você ao meu lado em cada passo. Sempre vou estar, filha. Sempre. Rafael se juntou a nós, trazendo refrigerantes da cozinha. Ele era um bom rapaz, estudante de engenharia, que tratava Júlia com o respeito e carinho que ela merecia. Nunca levantava a voz. Nunca era possessivo. Sempre respeitava os limites dela. No começo do relacionamento, Júlia tinha tido dificuldade em confiar, em acreditar que ele não ia mudar, que não ia se tornar violento. Mas Rafael tinha sido paciente, entendendo que ela precisava de tempo, que tinha cicatrizes que não eram visíveis. Uma vez ouvi ele conversando com um amigo no telefone. O amigo reclamava que a namorada era muito ciúmes, muito controladora. E Rafael respondeu: Cara,
Relacionamento não é sobre controle. É sobre parceria. Se sua mina está te controlando, conversa com ela. E se não melhorar, sai. Vida é curta demais para viver pisando em ovos. Foi nesse momento que soube que ele era a pessoa certa para minha filha. Alguém que entendia que relacionamento saudável não tinha espaço para controle ou medo. Naquela noite, depois que Rafael foi embora e Júlia tinha ido dormir, sentei sozinho na varanda olhando as estrelas. Meu celular tocou. Era a doutora Patrícia. Estranho ela ligar tão tarde. Pedro, desculpa a hora. A voz dela estava séria. Preciso te contar uma coisa. Acabei de receber uma ligação da penitenciária. O Marcelo tentou entrar em contato com a Júlia. Meu sangue congelou. Como? Ele está preso. Não pode fazer contato. Ele arranjou um jeito. Convenceu outro detento que estava sendo solto a entregar uma carta para ele. O cara foi pego na saída com a carta e entregou para a administração. Eles me notificaram imediatamente porque é violação da medida protetiva. O que tinha na carta? Não posso compartilhar os detalhes exatos, mas basicamente ele está pedindo perdão, dizendo que mudou, que a prisão o transformou, que quer conversar com ela. É a manipulação clássica dele, tentando fazer ela sentir pena, abrir uma brecha. A Júlia não vai nem saber dessa carta, afirmei. Não vou deixar ele voltar a entrar na cabeça dela. Concordo totalmente. E legalmente isso é uma violação séria. Vou pedir extensão da pena por descumprimento de medida protetiva. Ele pode pegar mais 6 meses a 1 ano por isso. Bom, que fique lá o máximo de tempo possível. E tem mais uma coisa, Pedro. A administração do presídio me informou que ele está sendo investigado por liderar um esquema de extorsão dentro da prisão. Aparentemente não aprendeu nada. Continua sendo manipulador e violento. Alguns nunca mudam. Não. Alguns realmente não mudam. É por isso que é tão importante o trabalho que a Júlia está fazendo. Prevenção, educação, quebrar o ciclo antes que ele comece. Desliguei e fiquei ali pensando. Deveria contar para Júlia? Ela merecia saber que Marcelo tinha tentado contactá-la? Ou seria melhor poupar ela disso, deixar ela seguir em paz com a vida? Decidi contar. Júlia era adulta, forte, merecia saber a verdade. Na manhã seguinte, durante o café, contei sobre a ligação da advogada. Júlia ficou quieta por um longo momento, processando. Depois disse: ele realmente acha que eu vou cair de novo na manipulação dele? Acho que ele acredita que todo mundo é tão manipulável quanto ele gostaria. Respondi. Mas você não é mais aquela menina de 2 anos atrás. Você sabe exatamente quem ele é. Eu sei. E sabe de uma coisa estranha? Não sinto raiva. Não sinto medo. Sinto pena dele. Ela tomou um gole do café. Pena de uma pessoa tão vazia por dentro que precisa controlar e machucar outros para se sentir poderoso. Que nunca vai conhecer amor de verdade, parceria de verdade, porque tudo para ele é sobre dominação. Você evoluiu muito, Ju. A gente evolui ou a gente morre, né? Ela sorriu triste. Eu escolhi evoluir. A tentativa de contato de Marcelo resultou em mais 1 ano adicionado à sentença dele. A juíza foi dura, dizendo que ele claramente não tinha se reabilitado e continuava sendo uma ameaça. Marcelo também perdeu privilégios na prisão por causa do esquema de extorsão. Foi transferido para um presídio de segurança máxima. A vida continuou. Júlia se formou com honras em publicidade, mas já estava trabalhando na ONG em tempo integral mesmo antes de pegar o diploma. O ciclo quebrado tinha se tornado um dos principais programas de combate à violência doméstica do país. Júlia tinha virado um nome conhecido. Era convidada para dar palestras em universidades, eventos corporativos, até em sessões do Congresso Nacional sobre legislação de proteção à mulher. Ela e Rafael ficaram noivos depois de 3 anos de namoro. Ele pediu ela em casamento durante uma viagem que fizeram para o Nordeste, numa praia ao pôr do sol. Júlia ligou chorando de felicidade para me contar. Pai, ele pediu. E eu disse sim. Estou feliz por você, filha. E mais feliz ainda que encontrou alguém que te merece. O casamento foi simples, num sítio nos arredores de São Paulo, apenas família e amigos próximos.
Marina, Camila, Amanda e Laura estavam lá, todas madrinhas de Júlia. Era bonito ver aquelas 5 mulheres juntas, todas sobreviventes, todas reconstruídas, todas apoiando umas às outras. Durante a festa fiz um discurso. Olhei para minha filha, linda no vestido simples que ela mesma escolheu, e disse: Júlia, tem um provérbio que diz que a melhor vingança é viver bem. E você não só está vivendo bem, você está fazendo centenas de outras mulheres viverem bem também. Pegou a pior coisa que te aconteceu e transformou em força, em propósito, em mudança real. Como pai, não poderia estar mais orgulhoso. E sei que sua mãe, onde quer que esteja, também está. Júlia chorou. E eu chorei. E metade do salão chorou junto. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de celebração, de superação, de amor. 3 anos se passaram desde aquela noite terrível na delegacia. Júlia agora tinha 27 anos. Era diretora executiva do Ciclo Quebrado, que tinha se expandido para todos os estados brasileiros e começado a receber convites para replicar o modelo em outros países da América Latina. Estava grávida de 6 meses, esperando uma menina que iam chamar de Helena. Uma tarde estávamos na casa nova dela e Rafael, ajudando a montar o quarto do bebê. Júlia estava sentada na cadeira de balanço que eu tinha comprado, uma mão na barriga, olhando pela janela. Em que você está pensando? Perguntei, parafusando o berço. Em como a vida dá voltas. Ela respondeu. Há alguns anos eu estava destruída, achando que nunca ia me recuperar, que o Marcelo tinha acabado comigo. E olha onde estou agora. Casada com um homem incrível, esperando minha filha, fazendo um trabalho que amo e que faz diferença. É surreal. Você construiu tudo isso, Ju. Com força, com coragem, com determinação, com ajuda. Ela me olhou. Sua ajuda, principalmente. Se você não tivesse acreditado em mim naquela noite, se você não tivesse largado tudo e corrido para me buscar, se você tivesse duvidado de mim por um segundo, não sei onde eu estaria hoje. Mas eu acreditei. E sempre vou acreditar. Eu sei. E agora vou ensinar minha filha a mesma coisa. Vou ensinar ela que não importa o que aconteça. Ela sempre pode contar comigo. Que sempre vou acreditar nela. Que ela nunca está sozinha. Parei de trabalhar no berço e me aproximei, beijando o topo da cabeça dela. Você vai ser uma mãe incrível. Espero ser metade do pai que você foi para mim. Naquele momento, com o sol entrando pela janela, minha filha grávida e feliz na cadeira de balanço, tudo pareceu fazer sentido. O pesadelo tinha acabado. A história não terminava com trauma, não terminava com medo. Terminava com recomeço, com amor, com esperança. Marcelo ainda estava preso. Ainda ia ficar por muitos anos. Mas ele não importava mais. Não tinha mais poder sobre a vida de Júlia, sobre nosso futuro. Era apenas uma memória ruim que ficava cada vez mais distante. E Júlia? Júlia tinha pegado aquelas cinzas e construído algo lindo. Tinha transformado dor em propósito, trauma em força, silêncio em voz que ecoava por todo o país ajudando outras mulheres. Quando Helena nasceu, pequena e perfeita, com os olhos da mãe e o sorriso do pai, segurei ela nos braços e fiz uma promessa silenciosa. Você vai crescer num mundo melhor. Sua mãe está trabalhando para isso. E eu também. Você vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente, que é acreditada sempre, que nunca está sozinha. E enquanto embalava minha neta, olhei para Júlia e Rafael, para o apartamento cheio de amor e paz, e soube que tínhamos vencido. Não apenas no tribunal, não apenas colocando Marcelo na cadeia, mas vencido de verdade, reconstruindo, seguindo em frente, sendo felizes apesar de tudo. Às vezes a justiça não está apenas na sentença. Está em continuar vivendo, em não deixar que quem te machucou defina quem você é, em pegar os cacos e construir algo ainda mais bonito. E foi exatamente isso que fizemos.